Em abril desse ano, quem tinha dinheiro para gastar perdeu um dos melhores negócios imobiliários da história do Brasil. Em Paraty, no valorizado litoral sul do Rio de Janeiro, lotes enormes em 63 ilhas paradisíacas foram à venda por preços muito baixos, tipo escandalosamente baixos, estranhamente baixos também. Ilhas com preço de um mero apartamento. É disso que a gente está falando. Pega o caso desse lote gigante na Ilha do Cedro. Foi vendido por R$ 437 mil. Esse valor é muito mais compatível com um apartamento no Grajaú, na capital Rio de Janeiro, que com uma ilha em Paraty, no litoral sul. Se bem que quanto vale uma paisagem dessas? É até difícil de colocar um preço, porque não tem outro lugar assim no mundo para comparar. O Saco do Mamanguá, por exemplo, é conhecido como o único fiord tropical do mundo. O maior fiord do Brasil, né? Para quem não sabe, é tipo um canal assim, né? Que é a água do mar que entra aqui. E olha, você vê que tem um monte de praia assim. Tudo espetacular. E além da natureza, ainda tem um bom pedaço de história preservada na arquitetura do centro de Paraty. Pelas ruas, ouve-se inglês, alemão, é um lugar cheio de turistas, o que significa que quem quer que tenha comprado esses terrenos ainda poderia fazer muito dinheiro com o turismo na região. Quem comprou esses lotes fez um negócio tão bom, mas tão bom, que simplesmente não pode ser moral ou legal? Ou será que pode? Quem mora na região diz que não, de jeito nenhum. Já tem protesto acontecendo. A ideia é mostrar para a justiça brasileira que essas terras já têm dono. São famílias que vivem ali há 200 anos, às vezes até mais, e que precisam ser ouvidas pelo Brasil inteiro, ouvidas sobre o que está acontecendo com elas e que ainda pode acontecer com outros aí pelo país. Essa aí é a Cleonice, quem comprou aquele terreno enorme na Ilha do Cedro, com praia e tudo, vai ter que tirá-la de casa. Então a Cleonice está na Câmara dos Vereadores contando o problema dela. Agora eu não estou, agora eu já estou também preocupada, porque eles falaram que eles têm um documento de propriedade e que quem está ocupando a terra não tem esse documento. Nós sabemos aqui em Paraty, né, que muitas pessoas, elas moram aqui há muitas décadas, né? São centenárias até. E muitas vezes elas moram ali porque o avô era dali, porque o bisavô era dali, e não tem esse título de propriedade mesmo. Até porque naquele momento, naquele tempo, era muito desnecessário, né? Então, porque as pessoas confiavam uma na outra. Como falavam, né? Um fio de bigode já bastava para selar um acordo, uma compra. O que está em jogo em Paraty é uma discussão sobre posse e propriedade. Na nossa legislação, posse é quando você usa uma coisa, mesmo que não tenha um papel dizendo que a coisa é sua. Já propriedade é quando você tem o papel que diz que a coisa é sua, mesmo que você não esteja usando a tal coisa de fato. No caso de Paraty, a posse é exercida há séculos. E agora, do mais absoluto nada, surgiram papéis dando a propriedade para outras pessoas, sabe Deus quem. A nossa lei garante que quando a posse é legítima, ela pode sim ser protegida judicialmente. Muita gente considera o que está acontecendo em Paraty uma violência jurídica. Houve aí a Paloma, ela é da Ordem dos Advogados do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Ela não é o doidão do YouTube aqui, não. Que são movimentos de expropriação, de mercantilização de espaços, culturas e grupos ainda não mercantilizados, né? E isso é feito por meio violento e muitas vezes essa violência, infelizmente, é jurídica. E o que eu quero dizer é que nós também temos mecanismos jurídicos para tentar combater essas violências. Ainda há pouco foi dito aqui pela preocupação, porque eles têm a propriedade. Sim, mas vocês têm a posse. E a posse também é um instrumento jurídico de muito poder. Como alguém pode aparecer com um documento e dizer que é dono do chão em que você pisa, do lar em que você mora? É bom saber.
principalmente se onde você mora tem uma vista cobiçada como essa aí. Como é possível que uma família caiçara de Paraty, depois de viver várias gerações no mesmo pedaço de chão, agora seja avisada de que assim, de repente, esse lugar já não é mais seu? O Fantástico da TV Globo foi perguntar para os supostos proprietários, lembrando aqui a diferença entre posse e propriedade. Uma das regiões turísticas mais importantes do Brasil está no centro de uma disputa judicial. Parte de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, foi leiloada, incluindo áreas dentro das ilhas. O Fantástico investiga o que está por trás dessa briga que surpreendeu moradores e mudou o clima de tranquilidade nesse paraíso. E o Fantástico voltou contando a história de um tal Senhor Rolas, um português que fez fortuna alugando trajes de luxo no Rio de Janeiro, lá pelos idos de 1900 e bolinha. E o seu Rolas, ele usou dinheiro para comprar os terrenos num leilão da Receita Estadual, há muito tempo. Aí ele morreu, deixou tudo para as filhas, que agora conseguiram colocar os terrenos num leilão. Obviamente, elas são representadas por um advogado, e é ele quem dá as caras no Fantástico. Não tem uma história de aproveitamento, mas sim uma história de aquisição de bens, crescimento patrimonial, e preservaram esses bens como bem da família. E para piorar a situação, os documentos que estão sendo usados para alegar essa propriedade são todos imprecisos, deixam muita margem para quem comprou o terreno reivindicar qualquer coisa em Paraty. Nos documentos são comuns expressões como uma situação de terras, uma sorte de terras, dividindo com quem de direito, ou seja, com qualquer pessoa, ou com Felipe de tal. Mas não há nenhuma dúvida de que a maioria das terras está hoje numa área de proteção ambiental. A APA Cairuçu, criada em 1983, protege não só a natureza, mas também a cultura e o modo de vida dos caiçaras. Tem isso, né? A propriedade alegada sobre essas terras não contraria apenas a posse dos caiçaras, contraria o meio ambiente e até os interesses nacionais do Brasil. Tudo isso num momento em que só se fala de soberania, de cuidar do que é nosso. Seja como for, tá lá o Fantástico, indo atrás do advogado dos compradores. Compradores dos outros lotes estão satisfeitos com o leilão. O advogado de um deles diz que está aberto para negociar com os moradores. Os arrematantes, os nossos clientes, participaram como manda a lei e efetuaram os pagamentos já, então tá tudo correto, tudo normal, legal. Mas, claro, nós pretendemos, na medida do possível, conversar com eventuais ocupantes que queiram fazer acordos. A gente está aberto desde que, respeitados os direitos nossos. O juiz do caso ainda não autorizou que os novos compradores tomem posse dos imóveis. Mas moradores dizem que já estão sofrendo assédio de alguns vencedores do leilão. A gente chegando lá, os ditos arrematantes chegaram e já chegaram falando com a prancheta que a área tinha sido arrematada e que eles iam indenizar as pessoas que estivessem lá. A Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro estão pedindo que o leilão seja anulado. Não devia nem ter acontecido, né? Para ouvir o lado que defende a propriedade, a gente até pode contar com o Fantástico, com a Globo. Só que para ouvir a defesa de quem tem a posse, aí o melhor mesmo é ir direto para o site da Defensoria Pública do Rio. De acordo com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a falta de escuta das populações que hoje vivem nesses territórios é um dos pontos mais graves do caso. As comunidades afetadas não tinham sido ouvidas até o presente momento no âmbito do inventário. Isso chamou nossa atenção. É como se vendessem um território com base num registro de 1900 e pouco, ignorando completamente a dinâmica real da ocupação do solo ao longo de um século, afirma a defensora pública Juliana Rodrigues. E segundo a defensora Juliana, existe um problema estrutural no sistema jurídico brasileiro: a supervalorização da propriedade registral em detrimento do direito de posse tradicional. Ou seja, o Brasil valoriza quem tem a propriedade, o documento, e desrespeita quem tem a posse, quem usa o solo de fato.
Ao longo das décadas, isso que a defensora Juliana chamou ali de problema estrutural desalojou várias populações tradicionais assim que os terrenos dessas pessoas se valorizaram. Alguém saca um documento de algum lugar e pronto. Alguma família que passou anos cultivando o mesmo chão, agora fica sem chão. Eu vou falar a verdade, viu? Vou falar a verdade. Eu fui nascido e criado no Saco da Sardinha. A minha mãe foi nascida e criada lá. Eu já estou com 86 anos morando lá naquele lugar. Nunca subi mais nada de lá. Sem ser nós morando lá, mais ninguém. Então, eu cuido na minha plantação, eu de lá mesmo no meu lugar. Não saio para lugar nenhum, minha gente. Só fico lá, trabalho na roça, faço uma coisa, faço outra, planto uma batata, planto uma mandioca, uma pico, qualquer coisa, mas tô morando lá, criei meus filhos todos lá naquele lugar. Como a supervalorização da propriedade é um problema chamado de estrutural, portanto um problema também histórico no nosso direito, como isso acontece, muita gente já viveu esse drama e muitas lideranças comunitárias já foram forjadas nessa mesma luta contra essa mesma injustiça que continua se repetindo. Agora é a vez da nossa Beatriz, lá em Paraty. E aí a gente não consegue dormir de lá para cá, acorda de madrugada, um conversando com o outro, o que está acontecendo, Bia, pelo amor de Deus. E a gente, agora assumindo a associação, tenta dar uma resposta. Então a gente vem aqui hoje para procurar uma resposta, saber o que está acontecendo, porque aquele território não é só um pedaço de praia onde a gente ganha um dinheiro, não. Ali a gente bota a nossa culinária no prato para as pessoas conhecerem a cultura caiçara através da comida. A gente conta a nossa história, os nossos bisavós que moravam ali. Então tem história, não é só uma praia onde as pessoas vão tomar banho. Ali é a nossa história, a nossa raiz está ali. É o lugar onde a gente encontra paz, é o lugar onde a gente, se não está legal, a gente vai passear na praia, parar, olhar, porque ali a gente busca as nossas forças e encontra. Então a gente pede respeito com o nosso território, respeito com a nossa história, respeito com a nossa presença naquele lugar, porque a gente está ali. A gente está ali. A gente está ali, é o que diz a Beatriz. E, de fato, para os interesses dela, é melhor que continue assim. Para os interesses da comunidade, é melhor que continue assim. Para os interesses do Brasil, melhor que continue assim. Para os interesses do nosso patrimônio cultural, melhor que continue assim. Para os interesses do nosso meio ambiente, então, nem se fala. E aí, só resta uma pergunta. Que interesse econômico é esse que foi capaz de fazer esse leilão acontecer, contrariando todos os outros interesses coletivos que eu citei, hein? Isso é inacreditável. E esse fica sendo o ponto final do meu textão. Quem apoia o canal, quem participa da nossa comunidade, tem acesso a vídeos exclusivos, vídeos antecipados e também participa, opinando aqui no finalzinho. É o nosso PS. Eu tenho uma opinião sobre essas questões ambientais muito radical. Eu acho que nada onde existe um pedacinho de natureza preservada deveria ser mexido em forma nenhuma. Nenhuma mesmo. Infelizmente, isso é um fenômeno bem comum, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente vê essa fúria do capital e da especulação imobiliária para cima de lugares e reservas ambientais, assim, né? Essa questão de Paraty é só um exemplo disso. Aqui no Rio de Janeiro teve, na região ali da Prainha, no Recreio, já tiveram conversas e notícias e depois falaram que era fake news, que iam vender aquela parte toda para fazer um resort. Eles estão acabando com a beleza cênica das praias na costa brasileira. É preciso chamar atenção e abrir os olhos para esse fenômeno. As praias estão sendo detonadas, construções em lugares errados, em cima de dunas, na própria praia, prédios muito altos. Esse fenômeno da gentrificação assume variadas formas.
Acho que é disso que se trata, né? Posso dar o exemplo de São Paulo, onde eu vivo hoje. Por exemplo, há 3 gestões da prefeitura atrás, o então prefeito lançou um programa chamado HIS, Habitação por Interesse Social, que era mais ou menos a ideia do Minha Casa Minha Vida, só que ao invés de manter as populações, a faixa da população menos favorecida economicamente longe do centro, ao contrário, né, o HIS traria essa faixa da população para o centro da cidade, né, racionalizando, melhorando a utilização do transporte público, entre outros fatores. E o critério seria ali a metragem, né, e também a faixa de renda, evidente, para você ter acesso a esse benefício da renúncia fiscal pelo município. Bem, na gestão seguinte, a obrigatoriedade de fiscalização pela Coab foi suprimida. E aí o que aconteceu? O programa acabou sequestrado, de modo que hoje você vê proliferarem no centro, né, esses espaços que seriam destinados a essa faixa da população para a construção de estúdios de luxo. Esta casa não está à venda. Já viu algum anúncio assim? Pois o recado tem sido usado por muitos moradores em resposta ao assédio de construtoras que buscam terrenos em bairros valorizados de São Paulo. O recado na fachada da casa é mais do que um aviso, é um protesto. A minha casa não está à venda. E tem locais paradisíacos no litoral que os resorts fecham a praia. Aí eles deixam um corredorzinho que você consegue entrar, passar. Porque, né, a prefeitura obriga, é um corredorzinho assim entre 2 resorts que você consegue passar e ter acesso à praia. Mas eles fazem de propósito, né? Para que ninguém tenha acesso. É o fim do mundo. Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho e o finalzinho inho. Valeu!